No primeiro domingo deste mês, falando sobre a importância da mesa, a família requer mais mesa, e a simbologia, a importância de fazermos refeições com toda a família. Domingo passado, o pastor Micael trouxe uma reflexão, uma palavra muito forte a respeito do sofá. A família requer mais sofá. Hoje, então, nós vamos trazer outra palavra, segundo a série de palavras para a família, que é: a família requer mais quarto. Mas, por gentileza, quando nós estamos em quarto, automaticamente nós lembramos de intimidade. Então nós não vamos falar aqui de quarto no sentido de intimidade entre homem e mulher, tá? Vamos deixar isso para o culto de casais, que realizar-se-á no próximo domingo, dia 22, às 10 horas da manhã, aqui na igreja, mais precisamente no nosso salão de atos, lá em cima, né? Então, hoje nós vamos falar sobre um outro símbolo, uma outra maneira de enxergar o quarto. Então, por gentileza, eu quero pedir para que os irmãos abram suas Bíblias no primeiro Evangelho, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Muito obrigado. Vai encher, muito obrigado. Deus te abençoe, nunca falte água na tua casa, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 6, vamos ler dois versículos, versículo 5 e o versículo 6. Quem não trouxe Bíblia pode, muito obrigado. Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar no telão, mas por favor, traga a Bíblia próximo do livro, tá? Vamos lá então. Mateus 6, 5 diz o seguinte: que quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Muito bem, meus irmãos. Estamos falando sobre família, e o nosso Deus, Ele é um Deus de família. Nós vemos que Deus, na sua essência, Ele como divindade, Ele é um Deus de família. Nós queremos que há um mistério na Trindade de Deus, porque Deus representa a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa Trindade, Ele é um Deus só. Então Ele é Deus que Ele é único, mas Ele é um Deus que Ele é três também. Entendeu? Vocês conseguem entender isso? Mais ou menos, eu também não entendo muito bem. Mas é isso aí que a Bíblia fala, tá? Então é um Deus trino, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se nós observarmos a essência de cada um desses elementos da Trindade de Deus, nós vemos a simbologia de uma família. O pastor Micael compartilhou isso comigo lá na Cepal. Teve um pastor que pregou sobre isso. Eu já fui pesquisar, dar uma pesquisada sobre isso e achei realmente. Nós vemos ali a representação de Deus como Pai. Lá em Efésios 3 diz o seguinte. Tem Efésios 3? Eu coloquei? Não? Botei, muito bem. Efésios 3 diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, nosso Deus, Ele é um Deus Pai. Isso representa a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. O segundo elemento, Jesus, ali em Colossenses 1, 13 e 15, diz o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ora, primogênito quer dizer filiação, o primeiro filho. Ou seja, Jesus, como Filho de Deus enviado à terra, representa a filiação dentro da Trindade. E para terminar, o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele vem como Ruá, R-U-A-H, Ruá, é o Ruá de Deus. A palavra Ruá quer dizer brisa.
a brisa de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, quando diz que o Espírito de Deus pairava, né, sobre as águas, ali é o ruá de Deus. E todas as vezes em que a palavra Espírito Santo ou Espírito aparece no Antigo Testamento, se refere a ruá de Deus. Ruá é brisa, é uma palavra feminina. Como linguisticamente não há como eu dizer a Espírita Santa, então nós dizemos Espírito Santo. Mas olha o que diz lá em João capítulo 3, versículo 4 e 5. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Amém. Ora, nós somos nascidos das nossas mães. Está sobre a mãe a grande bênção de dar à luz. Minha esposa, que dentro de 2 meses vai experimentar essa bênção de dar à luz, eu também vou experimentar, né? Então, nós, como filhos, somos nascidos das nossas mães. E o Espírito Santo, ele representa a maternidade de Deus sobre a nossa vida. Porque quando nós nos convertemos em Jesus, nós nascemos pelo Espírito. Então nós vemos que os 3 elementos da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 em si fazem a representação de uma família. Por isso que Deus ama tanto a família. A família é a essência da Trindade. Mas hoje nós vamos falar aqui também sobre família, mas a importância do quarto dentro da família. O quarto é um dos lugares mais importantes da casa, deveria ser. Mas não só porque ele é a intimidade, mas é dentro porque a cumplicidade, a comunhão, dentro do quarto a liberdade, mas principalmente dentro do quarto a busca por Deus. Essa passagem que nós lemos aqui, ela está inserida num contexto maior, e o contexto maior dessa palavra é o famoso Sermão do Monte, onde Jesus sobe até a montanha e prega, inicialmente no capítulo 5, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado isso, bem-aventurado é o pobre, bem-aventurado, ele vai traçando as bem-aventuranças. Essa é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento, porque Jesus aqui está quebrando paradigmas dentro daquela sociedade. O Sermão do Monte é uma quebra de conceitos, de valores que os judeus acreditavam e praticavam naquela época. Nesse capítulo 6 que nós lemos, basicamente Jesus fala sobre 3 coisas. Ele fala sobre esmolas, sobre oração e sobre jejum. Mas ele está atacando os fariseus da forma com que eles praticavam essas coisas. Por exemplo, lá no início do capítulo, Mateus 6, 2 diz o seguinte, pode acompanhar aí: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. E eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus está dizendo aqui que quando tu ajudar alguém, ajudar o próximo, não fica anunciando para todo mundo, dizendo: olha, eu ajudei, está vendo aquela roupa que o irmão está vestindo, a comida que aquela pessoa está comendo, fui eu quem dei. Nossa, como eu sou santo, como eu sou espiritual. Então Jesus estava atacando isso. Da mesma forma, falando sobre o jejum, Jesus também queria combater a prática dos judeus, dos fariseus. Lá em Mateus 6, 16, um pouco mais adiante, diz o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Já viu alguém com cara de fome? É mais ou menos isso aqui. A pessoa estava com cara de fome para mostrar que estava jejuando. Não se imaginar que alguém com cara de fome, né? Mas não deve ser alguém com uma cara muito bonita. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Então Jesus aqui combatia a forma exibicionista com que os fariseus viviam, quebrando paradigmas e mostrando uma preocupação de que Deus não está preocupado pelo que está por fora. Deus quer saber o que está aqui dentro.
Não é aquilo que eu faço, mas é a forma, é a motivação pela qual eu faço. E é isso que Jesus está nos mostrando nessa passagem do capítulo 6. Muito bem, meus irmãos. E aqui, especificamente na palavra que nós vamos nos deter hoje, Jesus dando uma instrução sobre a oração. Naquela época, os fariseus, eles costumavam orar de pé nas esquinas ou nas sinagogas, como se estivesse mostrando a todos como a pessoa era uma pessoa de um homem de oração, um homem apegado a esse hábito. Na época, os fariseus, eles tinham decorados 18 orações. Eles tinham que decorar no mínimo essas 18 orações, que eram orações-chave para momentos específicos da sua vida. Eu estava passando por um momento de doença, já tem uma oraçãozinha pronta. Aí fica repetindo. Estava passando por dificuldade financeira, já tem uma oração pronta. E eles ficavam repetindo isso nas praças. Por isso que Jesus disse: quando for orar, não fica de pé nas esquinas e nas sinagogas só repetindo as coisas. Vá para o seu quarto, fecha a porta, vá para o secreto, que o Senhor que te vê em secreto, que te ouve em secreto, em público vai te recompensar. E isso era uma transformação muito radical para a forma de oração daquela sociedade. Mas Jesus é especialista nisso. Ele adora quebrar um pouco, assim, algumas estruturas que nós mesmos criamos. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito religiosos. A gente faz as coisas com maior apego ao ritual do que pela essência que aquilo representa. E o que Jesus está nos mostrando aqui é que nós devemos fazer exatamente ao contrário. Deus requer de nós momentos de intimidade espiritual, tanto sozinhos quanto com a nossa família. E olhando para esse texto aqui, para esses princípios que aparecem em Mateus 6, ali 5, 6, eu quero trazer aqui a importância da oração e a importância do quarto para a nossa família. E algumas das coisas que eu vou falar aqui, meus irmãos, eu falo por experiência própria. Graças a Deus, meu pai que está aqui foi fruto de alguns anos de oração. Alguns anos. Muitas coisas nós conseguimos na batalha dentro do nosso quarto. Amém. E eu quero trazer algo para a sua família, para abençoar a tua família, para quem sabe mexer em algumas coisas, trazendo, como diz, tem um filósofo muito conhecido, o nome dele é Mário Sá, não sei se vocês conhecem, né? Ele diz o seguinte, né? Eu quero trazer aqui um desconforto positivo na tua vida. Talvez algumas coisas possam mexer em algumas estruturas, mas pode ter certeza que o que nós vamos falar aqui é para abençoar a tua casa. O primeiro princípio que eu encontro aqui está lá no versículo 6 do capítulo 6 também, que diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. O quarto é o lugar de encontrar o tesouro da presença de Deus. Ao maior tesouro, aliás, o maior tesouro que nós podemos encontrar, que nós podemos receber na nossa vida, ele não é material, ele é imaterial. Ou seja, é a presença do nosso Senhor Jesus. O engraçado aqui, olhando para esse texto, Jesus está mandando a gente ir para o quarto orar. Só que há algo de intrigante aqui. Porque na época, as casas, principalmente as casas mais simples, elas não tinham quarto. E muito menos porta. A única porta que tinha numa casa era a porta da frente, a porta de entrada. Dentro da casa era um espaço assim meio aberto. Não tinha divisões de cômodos como nós temos hoje, paredes, a cozinha, né? Assim, nós vimos na casa de Lázaro, por exemplo, uma cozinha americana, com um balcão bonitinho, um quarto, 2, 3 quartos, enfim, era um espaço todo aberto. Mas como que Jesus está mandando entrarmos no quarto numa casa que não tem quarto? Basta nós
averiguarmos o sentido da palavra quarto, que no grego significa tameion. O quarto aqui significa, a palavra no grego significa tameion. E tameion era uma espécie de dispensa, era, enfim, um local, uma dispensa, geralmente subterrânea na casa, aonde o dono da casa guardava ali suas joias, guardava seus mantimentos, comida, guardava ali os seus tesouros, guardava peças de ouro, prataria, ou seja, tudo que havia de valioso, o dono da casa guardava no tameion. Então, quando Jesus diz, vá para o seu quarto, ele não fala em quarto da maneira como que nós conhecemos como quarto. Ele fala, vai para aquele lugar lá, que é o único lugar da casa, aonde a porta, aonde a chave e aonde ninguém vai te importunar. É isso que Jesus está dizendo. Só que o interessante aqui dessa passagem é que dentro do tameion as pessoas guardavam os seus maiores tesouros. Aquilo de mais valioso que eles tinham, eles guardavam ali. Meus irmãos, o quarto, agora trazendo para a nossa realidade, o quarto é um lugar aonde nós vamos ter acesso aos maiores tesouros da nossa vida. É preciso nós criarmos o hábito de todos os dias ter um tempo com Deus e acessar o tameion do nosso lar. Acessar aquele lugar ali secreto, onde os filhos não vão atrapalhar, onde eu vou estar ali sozinho com Deus. Ali é o meu tesouro. Ali é o lugar onde todas as coisas, tudo aquilo que é mais sagrado será revelado a mim, e da mesma forma eu vou derramar o meu coração para o meu Senhor. Vocês sabem que lá em Amós, esse não tem aí, tá lembra? Amós capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Os planos de Deus para a tua vida são conhecidos dentro do tameion. Já imaginou tu conhecer o coração do próprio Senhor, ter intimidade com Ele? Isso é só dentro do tameion. A forma com que nós nos relacionamos com o Senhor é por meio de oração. Ora, como é que nós nos relacionamos com as pessoas? Falando, conversando, seja na linguagem verbal ou na linguagem corporal, né? Nós nos comunicamos por esses dois tipos de linguagem, de modo que nem sempre a linguagem verbal corresponde à linguagem corporal, né? Lá dentro da tua casa, às vezes acontece o desentendimento com a tua esposa aí, e aí a tua esposa está lá, sisuda, fazendo aquele beicinho assim, 1,5 m, você tem que dar uma segurada no beiço. E o marido pergunta, porque o marido, assim, quando ele pergunta assim, amor, aconteceu alguma coisa? Ele não está vendo que aconteceu alguma coisa? Parece que isso soa como assim, olha, eu não quero resolver esse problema, então estou te perguntando só para esse cargo de consciência, tá? Amor, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, bateu os braços. Será que não aconteceu nada? A linguagem verbal é uma, a corporal é totalmente diferente, né? Então, o pior é que tem uns homens que não aconteceu nada, beleza, então tá tudo certo. Não se aproveite, não se aproveite, né? Então, a forma com que nós nos relacionamos é assim. Mas com Deus não tem isso. Com Deus, a forma como eu me relaciono com Ele, me derramando no meu tameion, no meu secreto, onde eu me aonde eu não falo uma coisa e meu corpo diz outra, aonde eu sou como eu sou. E ali eu vou colocar tudo aquilo que está no meu coração. É dentro do meu tameion. Moisés era chamado amigo de Deus porque ele investia tempo
com o Senhor. Quando ele subia no monte, descia a glória, descia o Shekinah de Deus lá, e ele ficava no templo, ficava dias e dias conversando com Deus, batendo um papo com Deus. E aí, Deus, tu viu o que aconteceu com o vítima da Dilma? Que loucura, né? E eles ficavam conversando, e Deus aqui revelando todos os planos e propósitos que ele tinha do povo de Israel, que estava com ele peregrinando no deserto. Meu irmão, a amizade se conquista com relacionamento. E ser amigo de Deus se conquista debaixo de oração no nosso secreto. O interessante ali é que na parte, tem outra parte do versículo que diz: feche a porta e ore ao seu pai. Feche a porta fechada. Meus irmãos, e ali o versículo termina assim: então seu pai que vê no secreto o recompensará. Algumas recompensas materiais ou espirituais que a nossa família não experimentou ainda, porque não tem caminhão dentro de casa, porque não tem tempo secreto dentro de casa, porque o homem, ele não ministra no coração dos filhos e nem da esposa, porque não há ensino para os filhos da importância da oração. Tem recompensas que nós só vamos receber quando a porta do nosso quarto for fechada. Mas o Espírito Santo, ele está ali, aguardando nós entrarmos no nosso caminhão e fechar a nossa porta. Eu quero dizer aqui a todos os cabeças, a todos os pais que estão aqui em primeiro lugar: é necessário tu ter tempo de oração para pastorear a tua casa. Porque o pastor da tua família não sou eu, não, meu irmão. E nem o pastor do Gael. O pastor da tua família é tu, meu irmãozinho. Fofinho, machão. O pastor da tua família é tu. Como é que tu tem pastoreado a tua família? Tem orado com teus filhos aí, não? Tem investido tempo de oração com eles? A maior herança que um pai pode deixar para o filho é a importância da vida com Deus. A maior herança que um pai pode deixar para o filho é quando o filho passar pelo quarto, ele vê a porta entreaberta e o pai ajoelhar na porta. Mas nós estamos sentados no nosso sofá, olhando o nosso futebol. Nós estamos preocupados com o nosso trabalho, afinal de contas, o nosso trabalho é por muito tempo nosso, nós somos os provedores do nosso lar. Então eu quero trazer um desafio aqui para os cabeças, para os nossos homens valorosos que vão no retiro de homens junto conosco. Invista em tempo de oração primeiro sozinho. Vai ter vida com Deus no tamanho da tua casa. E pastoreia a tua família com a direção de Deus. Não ouvi nenhum amém de homem. Amém? 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 Amém. Muito bem. Saiu bem espremido, mas saiu. Tá? A chave do tamanho, meus irmãos, a chave desse quarto secreto, desse lugar secreto, dessa dispensa, ela só ficava com o dono da casa. Só o dono da casa tinha acesso a essa dispensa, a esse lugar. Quero dizer para ti, meu irmão, que tu é o responsável por levar a tua família a conhecer esse tesouro, a conhecer essa bênção, esses tesouros e toda essa intimidade que há no tamanho de Deus. É a tua responsabilidade instigar o coração dos teus filhos que é importante ter tempo de oração. Então pega a chave do teu caminhão e coloca na mão da tua esposa, coloca na mão dos teus filhos e leva eles até o lugar onde há tesouros escondidos e aonde Deus quer se revelar para ti. E Deus te abençoe no teu pastoreio e na tua família. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para ombrear juntos. Talvez aqui uma mãe ou uma pessoa que só ela é convertida ao Senhor dentro da família. Então eu também quero te colocar essa responsabilidade. Leva
com o teu testemunho, com o teu modo de proceder, com o teu estilo de vida. Porque mais válido é aquele testemunho que nós não falamos uma palavra, nós só somos. Esse é o testemunho de verdade. Segundo princípio que eu trago aqui, que o quarto, no caso, nosso tameion, é um lugar de intimidade. Mateus 6,6, um trecho diz o seguinte: então seu pai que vê no secreto o recompensará. Meus irmãos, dentro da família só se descobre quem a pessoa realmente é quando se tem intimidade com ela. Eu comecei a descobrir, assim, muito mais como é a minha esposa quando eu casei com ela e nós começamos, né, nós passamos a morar juntos. Mas eu não vou falar da minha esposa hoje, tá? Mas eu soube as manias que a minha esposa tem, ela ficou sabendo das manias que eu tenho, e isso é intimidade que traz. Como o pastor Micael falou, nós passamos, eu e o pastor Micael, passamos praticamente uma semana, de segunda até sexta-feira, do dia 2 ao dia 6, lá em São Paulo, no congresso da CEPAL, pastores e líderes, em Águas de Lindóia. Foi muito bom, mas assim, oficinas, palestras, plenárias, de assim, abrir a nossa visão a respeito das coisas do reino. Mas, né, eu e o pastor Micael, eu vou contar. Eu e o pastor Micael, nós dormimos no mesmo quarto, né? Foi a primeira vez que nós dormimos no mesmo quarto, até porque antes não tinha motivo nenhum para nós dormir no mesmo quarto. Eu nunca cheguei para o pastor Micael, pastor Micael, eu posso dormir no mesmo quarto do senhor hoje à noite? Não, não fiz isso. Então, foram dias assim que nós ficamos mais próximos. Sim, muito bem frisado, camas separadas, né? Foram dias muito bons que eu e o pastor Micael nós nos aproximamos, podemos ter vários tempos conversando, assim, compartilhando coisas íntimas, coisas nossas, foi muito bom, né? Naquela segunda-feira que nós fomos viajar, nosso voo era 14 horas, 14 horas de segunda-feira. Em razão de uma situação profissional, eu fui dormir muito tarde naquele domingo. Naquele domingo eu fui dormir umas 5 e pouco da manhã, mais ou menos. E acordei umas 7h30, eu dormi umas 2 horas naquele dia. E nós, assim, enfrentaríamos o dia todo de viagem. Eu saí da minha casa, acho que era meio-dia e meia, às 15h, mais ou menos. E nós só fomos chegar em Águas de Lindóia, passavam 10 horas da noite, se não me engano. Então, mais de 3 horas de ônibus foi muito cansativo. Eu cheguei no hotel, estava pregadaço. E ainda por cima, nós fomos num restaurante, cada um comeu um X bagunça. Então foi para assim, passar a parte de cada negócio. E aí, eu disse para o pastor Micael, às vezes, eventualmente, mas é muito eventualmente, é quase assim, ao menos uma vez por ano, eu dou uma roncadinha. Mas assim, quase isso, parece uma criancinha dormindo. Quem vê vai até me cobrir, entendeu? Mas é só para avisar, né? Como eu estou muito cansado, tá? O pastor Micael, você não é uma pessoa delicadíssima, educada, muito polido, né? Mateus, pode ficar tranquilo, não tem problema, fica tranquilo com isso, né? O que eu fiz? Fiquei tranquilo. Tá em casa, gurizada? Então tá. E aí a gente pegou um sono, conversamos ali, pegamos um sono no meio da noite, né? Eram camas separadas, mas as camas eram próximas assim. No meio da noite, comecei a sentir umas cutucando as pernas. Os cutucaram as pernas, assim, pronto, né? E a retaração, e eu quero pegar minhas pernas. Já estava amarrado agora, já estava amarrado. Depois, né, conversando com meu amado pastor, o que aconteceu? Eu estava montando uma motosserra.
eu roncando. Fiquei apavorado. E aí, o que aconteceu? Como eu estava roncando muito, coitado do pastor, não estava conseguindo dormir, toda a sua delicadeza, um gentleman praticamente, ele me deu chutes. E assim, alguns chutes pegaram na cama, outros pegou nas minhas pernas meio junto, assim, e veio me chutando, e pronto, né? Mais um chute desse, eu não estou de cadeira de roda. Então, o que acontece, meus irmãos? Só a intimidade de dormir no mesmo quarto mostrou para o pastor Micael um pouquinho mais de como eu sou. Só a intimidade de passar uma semana juntos. Depois dessa noite, eu nunca mais ronquei. Aliás, depois dessa noite eu sequer dormi. E estou com dificuldades até hoje. Tenho enfrentado o sono. Mas enfim, só por causa desse tempo de intimidade, o pastor Miguel foi me conhecer um pouco mais. E entrar na intimidade do nosso quarto, não só é conhecer mais como Deus é, mas como é o coração dele, quais são os planos dele para o nosso casamento, para a nossa família e para a nossa vida. Só tempo de quarto é que nós vamos fazer, é que nós vamos saber dessas coisas. Imagina que orando no teu quarto, tu vai consagrar o casamento dos teus filhos. Orando e tendo intimidade com Deus no teu quarto, tu vai cumprir a tua oração, cumprir a tua esposa de oração. Minha irmã, orando, tendo tempo de oração no teu quarto, tu vai ajudar o teu marido a enfrentar as tentações do dia. Porque Deus se revela àquele que o busca. E a intimidade a gente se cria assim. E a intimidade no quarto nos faz conhecer o que está no mais profundo coração de Deus. O interessante é que Antamion era um lugar que ficava no subterrâneo das casas. E talvez era aquele quartinho da bagunça. Sabe que algumas casas têm um quartinho da bagunça, onde está tudo ali. Ali tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Tudo que é lixo, tudo aquilo que não serve ou que a gente acha que vai usar. Daqui a não sei quanto tempo a gente coloca no quartinho da bagunça. E alguns tamions da época eram subterrâneos, e algumas casas, além de colocar os tesouros, eles também colocavam coisas que talvez usariam, ou talvez não, utensílios que não se prestavam para aquele momento. Ter intimidade com Deus é acessar as coisas que estão no subterrâneo da nossa alma. Sabe aqueles medos, aquelas inseguranças, aquelas dores que tu carrega no mais profundo da tua alma, lá no fundo, lá no subterrâneo? Talvez ninguém saiba, talvez ninguém conheça, talvez ninguém tenha acesso a isso. Mas é no tamanho que Deus vai tratar essas coisas. É no tamanho que Deus vai curar o teu coração de todas as marcas, de tudo aquilo que te decepcionou e que hoje isso te atrapalha. Atrapalha de tu ter um relacionamento de integridade com as pessoas, um relacionamento saudável com as pessoas. Porque olharmos e julgarmos as circunstâncias de pessoas em nosso entorno, porque nós olhamos e julgamos as circunstâncias de pessoas em nosso entorno, contudo não tomamos a iniciativa de mergulhar em nossa interioridade. Meus irmãos, a maioria das pessoas que mais criticam os outros é porque o tamanho está todo desarmado, está tudo de perna para o ar.
Critica, porque não consegue ter tempo com Deus. Não consegue aceitar o seu mundo desorganizado. Eu quero te trazer hoje aqui um desafio. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e coloca isso que está no teu coração para o Senhor, porque Ele vai te ouvir, e mais do que te ouvir, Ele vai te recompensar. Amém. Meus irmãos, a nossa família requer mais quarto, porque o quarto é símbolo da intimidade com Deus, onde nós somos quem nós somos. Alguém já ouviu em casa aí, alguém dizer assim: ah, mas na igreja tu não faz isso, ah, mas na igreja tu não fala assim. Dentro do nosso quarto, nós somos o que nós somos na nossa essência. Então, é necessário nós entrarmos no nosso caminhão e organizar o nosso quartinho da bagunça. Meu irmão, vai ter tempo de intimidade com Deus e vai abençoar a tua família com isso. Vai ministrar na tua família, ministra no coração da tua esposa e dos teus filhos, meus irmãos. Isso liberta a alma deles. Isso faz com que eles andem dentro do caminho de Deus. Qual foi a última vez em que tu fez um jejum pela tua esposa, pelo teu esposo e pelos teus filhos? Qual foi a última vez? As mulheres estão fazendo agora, o retiro de homens, um jejum, fazendo um calendário de oração, minha esposa pega o WhatsApp e cai, olha, coisa assim, é uma coisa impressionante, né? As mulheres se movimentaram para jejuar pelos seus esposos. Oh, maravilha! Glória a Deus! E tu aí, meu irmão? Qual foi a última vez que tu jejuou? É necessário que nós, homens, a gente levante o nosso popô real do sofá e vá fazer alguma coisa, vá lutar pela nossa família, porque as famílias estão sendo destruídas por questões do mundo, pelas novas tendências do mundo, e nós estamos aqui parados de braços cruzados. Tem guerras que só são vencidas na batalha da oração. Tem guerras que só são vencidas dentro do quarto, e é no quarto que iniciam a vitória das grandes batalhas da tua vida. Amém. Então, se a tua família está passando por alguma dificuldade, pega eles e vai orar. Leva eles para o quarto, para a intimidade com Deus. Vai orar. Vai buscar o Senhor nesse momento. Talvez nós não tenhamos sido criados assim. Eu não nasci no lar cristão, eu não tive esse ensinamento, porque os meus pais também não eram cristãos. Mas eu quero dizer para vocês que felicidade também é permitirmos que nós tenhamos uma vida diferente da que os nossos pais tiveram. Nós construímos uma história diferente da história dos nossos pais. Qual é o tempo de construir uma história nova? Hoje, agora, iniciando neste momento. Talvez tu não faça isso, meu irmão, minha irmã. Talvez tu não invista tempo de oração. E eu, quando estava fazendo essa palavra aqui, Deus falou muito forte comigo. Eu já contei isso outra vez, não me lembro quando. Talvez alguém não tenha ouvido, mas certa vez eu missionária aqui na nossa igreja, missionária muito usada, eu converti na noite que ela esteve aqui, ela é profeta, então ela profetiza muito sobre a vida das pessoas. E aqui quando ela veio, ela enxergou a bandeira da Inglaterra, né, sobre o teu chamado na Inglaterra. Sobre outros irmãos ela falou outras coisas, e foi um derramar de Deus. Para mim, ela não falou nada. Nada. E eu esperando aqui, você sabe, o que será que Deus tem para mim? E Deus não falou uma palavra. Quando nós estávamos voltando, nós estávamos dentro do carro, e ela bateu assim no meu ombro, ela estava atrás, bateu no ombro e disse assim, ó: Mateus, Deus está te mandando dizer uma coisa. E aí eu já na hora assim, é grande. É grande mistério. Ela me disse o seguinte: com essa tua vidinha rasa de oração, tu não vai a lugar nenhum. Foi o que ela falou para mim. E o pior é que depois eu tive que levar ela para comer. Né? Você acha que é fácil isso?
Vocês acham fácil isso? Um confronto direto assim? E quando eu estava fazendo essa palavra, Deus falou muito forte comigo. Nós precisamos, como igreja, orar mais. Oração nunca é de menos. Sempre está faltando, sempre está faltando. A gente precisa se entregar mais. E a gente precisa de mais quarto. A nossa família precisa de mais quarto. Eu quero trazer aqui o terceiro princípio, que está lá em Gênesis capítulo 7, versículo 16, que diz o seguinte: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Moisés. Então o Senhor fechou a porta. Essa é a passagem da Arca de Noé, e aqui eu extraio o princípio. A oração Lotameion pode levar a salvação para seus familiares. Enquanto isso, eu quero convidar dois homens fortes para que retirem aqui o púlpito e tragam as duas poltronas que estão na mesa do pastor, por gentileza. Tirar o púlpito e trazer as duas poltronas da mesa do pastor. Enquanto isso, eu vou falar. Muito bem, meus irmãos. O que essa palavra quer dizer? Aqui, Deus está falando da Arca de Noé, que todos os animais entraram na arca, foram entrando, macho e fêmea foram entrando, tá? E a palavra diz que o Senhor fechou a porta. Ora, Noé construiu a arca toda, com toda a sua engenharia, Noé que não era engenheiro, ele era agrônomo, agricultor, mas construiu toda a arca. Por que então ele não construiu um mecanismo de fechar a porta dele mesmo? Colocava umas rodanas lá, puxava uma porta, botava um motor remoto, não sei. Mas por que não foi Noé que fechou a porta? Por que foi o Senhor que fechou a porta? Porque a família de Noé toda experimentou a salvação atrás de uma porta fechada. A família de Noé, pelo dilúvio, e a família toda ali dentro da arca experimentou a salvação atrás de uma porta fechada. E o Senhor quer que nós fechemos a porta do nosso quarto. Porque em tempos de oração, em tempos de Tameion, membros da tua família podem ser salvos por causa da tua oração. Como eu disse no início, meu pai, eu orei 6 anos para meu pai. Graças a Deus, meu pai está aqui. Eu fui o primeiro da minha família a se encontrar, a se converter. Assim, a minha família não tinha nenhum crente, eu fui o primeiro. E as coisas foram acontecendo. Tem uma prima minha que mora lá nos Estados Unidos. Ela se mudou, ela se formou em odontologia aqui, foi fazer uma pós-graduação lá e já ficou por lá. Ela mora em Austin, no Texas, em United States of America. Tá? E de repente, um dia, eu fiquei sabendo que ela se converteu lá nos Estados Unidos. Eu fiquei pensando, meu Deus, logo ela? Eu achava que talvez outros membros da família iam se converter, mas Deus tocou logo em alguém que mora a milhares de quilômetros daqui e que eu não tinha tanto relacionamento. O que aconteceu com a minha prima hoje? Quero mostrar para vocês 3 fotos do que aconteceu com ela. Essa é minha prima, que está lá na igreja dos Estados Unidos. Pode passar foto? Pode passar foto? Muito bem, ela se batizou nos Estados Unidos, lá para a glória e honra do Senhor. Deus começou a fazer uma reviravolta na minha família. Então eu quero pedir que os irmãos recebam com muito carinho a minha prima Lorena Sá, que está aqui junto conosco. Tem outro microfone? Tem o sem fio ali. Tem o sem fio ali. Então, fica à vontade para citar, mas é um momento diferente. Paz, Senhor, irmãos. Bem, quero apresentar para vocês a prima, Lorena, Quero apresentar para a Lorena, essa é a minha família, aqui, da Igreja Batista de Gravataí. Prima, então, eu queria que tu contasse
contasse um pouco, né, já que a gente está falando em salvação da família, que a gente está falando assim da importância da oração para a família, que contasse um pouco do teu testemunho, como foi assim que Deus te tocou, como foi que a tua experiência de conversão com Deus, que tu dividisse isso conosco. É uma história longa, mas em poucas palavras, Deus colocou uma paciente para mim em Indianápolis, e ela era a pessoa que tinha a maior paciência que eu já vi, e ela era a pessoa mais feliz que eu já vi. Felicidade plena, assim, dava para ver nela que ela não tinha estresse, não tinha, né, falta de paciência na vida dela. Então ela foi a pessoa que despertou, assim, colocou uma sementinha no meu coração, mas ela não tentou empurrar, não tentou né, forçar Jesus em mim nem nada, mas me deixou meio curiosa. E anos depois, né, foi quando eu visitei uma igreja em Atlanta e eu estava morando lá e o pastor falou assim, e eu só estava visitando mesmo, eu não acreditava em Jesus, eu não acreditava muito naquilo que eu estava ouvindo, mas o pastor falou assim, se você tem uma vida vazia, se você está tentando de tudo que é jeito ser feliz, já tentou de tudo, já saiu, já namorou, já fez, e parecia que ele estava falando comigo, parecia que assim, era uma igreja gigante, assim, de milhares de pessoas. Parecia que ele estava no quarto falando comigo, aquele pastor, porque ele falou para mim, você já tentou de tudo e nada te faz feliz. Então, chega em casa e leia a sua Bíblia. E foi isso que eu fiz. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia. Eu peguei uma Bíblia, nem sei que Bíblia era que eu tinha, mas peguei a Bíblia, sim. E a primeira coisa que eu fiz foi, eu li provavelmente só uma página por aí e eu escrevi uma música. Então, isso daí pra mim foi trabalhar o Espírito Santo na minha vida, porque eu tocava, cantava, tocava de tudo que é música, tudo que é tipo de música, mas eu nunca tinha escrito nada. Então, pra mim foi um poder sobrenatural. Então, isso também foi despertando. Só que há controvérsias, né, primo? Quando você fala que você foi o primeiro, porque eu acredito assim que em 2009 foi a minha conversão. Na verdade, foi contrariado. Não, segue, pode falar. Então, o que aconteceu foi que um dia eu estava no Facebook, eu já tinha aceitado Jesus, né? Deus me colocou nessa igreja grande aí, Austin Stone, lá em Austin, Texas. E, primeiramente, eu só fui porque eu queria cantar no coral. Mas aí, com as músicas e com as letras que a gente estava cantando, Deus começou a me mudar completamente. Assim, comecei a virar uma nova pessoa e aí minhas amigas chegaram pra mim e falaram, nossa, Lorena, tu é outra pessoa, assim, não dá nem pra te reconhecer. E aí depois simplesmente, né, me batizar foi só uma questão de oficializar mesmo. Mas nessa igreja aí, eu aprendi muita coisa, aprendi como louvar a Deus, né? Então foi muito importante. E eu tava, assim, no fogo do Espírito Santo, nova, convertida, e aí eu vi um post do primo sobre Jesus. Aí eu fiquei, nossa, mas não pode! Alguém se converteu na família. Eu acho que foi bem na mesma época, Deus é fiel. Amém. Depois dessa música que tu escreveu, sai ou não? Te peguei agora meio de surpresa. Tá, não tem problema. E como que está assim, a tua vida hoje lá, está servindo na igreja? Qual é o chamado que Deus tem te colocado no teu coração? Hoje o que tem acontecido, eu acho que uma coisa bem relevante a essa pregação de hoje é a questão de o fato de eu ter, não sei se alguns irmãos aqui já tiveram essa experiência, que quando se coloca à disposição de Deus para fazer a obra dele, diz Deus, eis-me aqui. Você entra numa fase de fornalha, né? Deus vai curar, ele vai transformar completamente qualquer coisa que ainda haja do velho eu, né? Então foi isso que Deus começou a fazer na minha vida, através de muita batalha, muita luta. E só que no início do ano passado, Deus colocou uma missionária dentro da minha casa, glórias a Deus. E foi porque eu já estava chorando e orando aos pés do Senhor há muito tempo. E ela é uma demonstração da oração, né? Ela passa a noite inteira orando. E aí
menos 2 da tarde, e depois ela faz a obra do Senhor, né? Essa é a vida dela. E então ela sempre fala assim, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Legal. E o que estava conversando ali, a gente estava conversando ali, o que foi conquistado ali em oração lá? Nossa, tem muita coisa mesmo, assim. No ano passado foram 2 casas que foram vendidas, coisas que não estavam encalhadas. Tem agora a questão de um trailer dentário que eu comecei a orar para que Deus provesse algum meio de eu fazer odontologia, levar odontologia para pessoas que não têm, para poder levar também o Evangelho, principalmente o Evangelho, mas também poder levar na área da saúde, porque é uma coisa que dá para juntar bem com missões. E eu comecei a orar e nem um mês depois, a pessoa que eu estava em contato recebeu uma ligação de alguém oferecendo um caminhão dentário. Então, tipo assim, é coisa que só pode ser Deus, ninguém falou pra ninguém postou, ninguém, entendeu? Eu só estava orando no meu quarto, orando para Deus, para que Deus fosse prover isso, entendeu? E então isso foi. Mas acho que a maior vitória, né, que não é minha, não é tua, é de todos nós, mas principalmente de Deus, né, é que, pelo que eu contei, o ano passado tiveram 6 conversões na família. Então, 6 pessoas aceitaram Jesus Cristo no ano passado. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala um pouquinho, queria que tu falasse um pouquinho do nosso propósito. Amém. Então, quando eu andava em oração de jejum, né, e a missionária estava me ensinando muita coisa, né, então também me ensinou bastante sobre questão de se você está orando por alguma coisa, se você jejuar e orar, você vai, tipo assim, fazer um power prayer, né, uma oração assim poderosa mesmo, você junta com o jejum, né, se você tem um propósito, você coloca e faz o jejum. E eu já estava jejuando. E para meu próprio trabalho, o trabalho de Deus na minha vida, na minha própria vida. E até que Deus colocou no meu coração que a gente precisava orar pelos avós, pela conversão dos meus avós, que eles têm 93 e 91 anos e eles não eram convertidos, não eram crentes. Por alguma razão Deus colocou no meu coração que a gente precisava orar e se juntar para orar. Então eu comecei a contactar o Mateus, né, meu tio, que graças a Deus já estava convertido também, e a gente começou um propósito de oração por eles, né, e eu continuei o meu jejum, que era mais ou menos um jejum de Daniel, um pouquinho modificado, mas daí Deus colocou no meu coração que eu precisava fazer alguma coisa diferente também, por causa dos avós. Então o jejum foi acordar às 5h30 da manhã todo dia e ir pro joelho. E era do lado da minha cama, eu ia para o joelho para orar pelos avós. Então assim foram 40 dias. Foram 40 dias e nós em contato aqui um com o outro, lá dos Estados Unidos aqui. E foi um dia do aniversário, deixa eu contar essa aqui, eu vou pedir licença para contar isso. Foi um dia do aniversário do vô? Dia dos Pais, talvez era Dia dos Pais, onde a família foi lá para a casa do pai, nós estávamos comemorando ali, e os meus avós também foram. Chegou um momento ali que, enquanto não chegavam os outros parentes, e meus avós já estavam ali, o meu pai chamou meu avô para o quarto. E lá o pai explicou para o vô, se assim, Jesus Cristo falou sobre o plano de salvação do meu avô. E o meu avô, e o meu pai disse o seguinte, tu quer aceitar Jesus na tua vida como teu Senhor e Salvador? E o meu avô disse uma coisa muito interessante. Meu avô disse o seguinte, olha, filho, se tu fez isso, eu também quero fazer. E aí o meu pai me chamou, fui lá no quarto e eu tive o privilégio de conduzir a oração por meu avô se converter, 93 anos. Isso foi fruto de oração, foi fruto do nosso propósito, que nós fizemos, Deus fez com certeza. Depois nós chamamos a minha avó lá e ela também entregou a vida para Jesus lá no quarto do pai. Foi dentro desse
tempo de propósito que aconteceu algo muito sensacional. Foi a conversão da minha irmã Isabela, que está aqui, Isabelinha, linda, né, que está aqui. Pode levantar só para eu te mostrar um pouquinho. Isso, olha só, né? Minha irmã. Então foi dentro desse propósito. Daqui a pouco eu fiquei sabendo que a minha irmã foi no IU. Lá tem o pessoal do IU aí, né? Tem? Olha aí, ó, a turma do IU. Né? Que a minha irmã foi no IU, ali na Assembleia de Deus da Matriz, lá de 79. E aí eu fiquei sabendo que minha irmã estava na igreja, né? Mas só um pouquinho, coisa errada esse negócio assim. Minha irmã na igreja, a última pessoa do planeta, né, que eu imaginava que na igreja era minha irmã. Né? E acabou se convertendo dentro desse propósito. Então, assim, eu queria trazer aqui uma testemunha viva aqui, né, de alguém que nós batalhamos em oração pela nossa família. Nós batalhamos e nós estamos vendo o resultado. Né? Minha prima tem muita saudade de ti, muita saudade de ti. A gente começou a criar um vínculo muito bonito. E eu quero te desafiar isso nessa noite. Primeiro eu quero te pedir que me ajudasse hoje. Né? Nós vamos fazer um momento que tu orasse junto comigo também pelas pessoas. Eu quero aqui conduzir um momento, tá? As pessoas, tá? Porventura, tu está aqui, que tem algum familiar teu que ainda não conhece a Cristo, que talvez não tomou ainda essa decisão por Cristo, tá? Eu quero te chamar aqui. Antes, o ministério, nós estamos encerrando o ministério de louvor, por gentileza, pode tomar aqui o lugar, tá? Primeiro momento eu gostaria que ficassem todos sentados. Todos sentados, meus irmãos. Aquilo que nós estamos experimentando como família, tu também pode experimentar, desde que a porta do teu quarto seja fechada, desde que a intimidade com Deus seja uma constante na tua vida, a intimidade com Deus seja um hábito na tua vida. A salvação e o que os milagres que nós estamos vendo, meu pai, que durante a maioria da vida dele, não só não acreditava em Jesus, mas ele fazia com que as pessoas não acreditassem em Jesus. O pai tinha uma aula dele, eu não vou falar sobre o testemunho dele, talvez no momento oportuno ele fale, mas tinha uma aula do pai, que o título da aula era Jesus, o mito. Então ele desconverteu muita gente. E quando o pai se converteu, foi no casamento da minha prima. Foi no casamento dela. Uma festa de casamento. Mas uma festa de casamento onde uma vida foi convertida. Onde o Senhor alcançou uma vida. E Ele pode alcançar a tua família também. Eu quero que nesse momento todos, em primeiro lugar, estejam sentados. Feche os teus olhos, por favor. Gostaria que a igreja toda ficasse de olhos fechados nesse momento. Todas de olhos fechados. Eu queria abrir nesse momento. Talvez tu está aqui nos visitando, ou já tenha até frequentado outras igrejas, mas nunca tenha tomado essa decisão. Talvez tu tenha chorado, triste, precisando de algo, algum vazio na tua vida. Algo está faltando na tua vida. Parece que talvez na tua família as coisas não vão bem dentro da tua casa. Eu não sei